O tema título do presente artigo é o percurso histórico da implantação, consolidação da ala LGBT na cadeia pública de Porto Alegre, Brasil. Como autores Henrique Alexander Kesk, doutor em filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, graduado em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos, advogado. Claudine Rodenbusch, doutora em Direito pela Universidade de Burgos, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul e especialista em Direito pela mesma universidade, advogada, professora do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá, Porto Alegre. Jacques Fernando Pires Paiter Ackermann, bacharel em Direito pela Faculdade Dom Bosco, especialista em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e major da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. No presente artigo, o objeto da pesquisa se volta a evidenciar as fases da construção histórica empreendida na cadeia pública de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, a partir da implantação da denominada Ala Rosa, para abrigar a população carcerária LGBT, até se chegar à situação atual, apresentando a proteção normativa instituída pelo ordenamento, além de inserir o estudo no contexto das políticas públicas para o apenado, a apenada, enquadrada nessa classificação, perpassando inclusive pelas dificuldades de tal enquadramento em função das diversas qualificações abrangidas pela sigla no país. A metodologia empregada parte de pesquisa e análise doutrinária e legal, bem como dos depoimentos de seu público-alvo, incluindo os agentes carcerários, bem como das ações de órgãos governamentais prisionais, as visitas técnicas levadas a efeito pela Assembleia Legislativa, como representante da democracia representativa e entidades da sociedade civil organizada que, vinculadas a essas questões, trabalham em defesa da efetivação dos direitos respectivos, uma vez focados os temas relativos à diversidade sexual. A seu turno, o que se pretende enquanto objetivo diz respeito a realizar uma amostragem da tensa relação entre avanços e retrocessos quanto ao respeito aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana dos diretamente envolvidos nesse processo, desde a violência explícita até o estabelecimento de uma identidade própria da ala rosa no contexto carcerário. Nesse sentido, como resultado parcial, e partindo-se do dado de que menos de 10% das casas prisionais em nosso estado atendem a essa demanda, bem como da preocupação contínua pelas condições concretas em que se dá a vivência dessa população carcerária específica, se propugna pela crescente implantação de tais medidas no sistema de justiça criminal, além de se preservar e melhorar a qualidade de vida de tais pessoas, enquanto apenadas na que já foi considerada a pior casa prisional do país. Além de ressaltar a importância de se apoiar projeto que visa realizar um completo levantamento de dados acerca da população LGBT nas prisões brasileiras, a partir dos casos pioneiros como este em estudo. Focam-se ainda algumas medidas adotadas junto a essa população carcerária no sentido de sua profissionalização para uma adequada reinserção social depois do cumprimento da pena, em que órgãos estaduais preparam as apenadas para o subsequente exercício de liberdade. Trata-se, inclusive, nesse sentido, das tratativas que envolvem a formação de casais homoafetivos nessa ala, quando do descompasso dos períodos de cumprimento das respectivas penalidades. Como palavras-chave, então, nós temos a população carcerária LGBT, cadeia pública de Porto Alegre, Brasil, dignidade da pessoa humana, direitos humanos e reinserção social. Deve-se destacar ainda a orientação dos órgãos do Estado
no sentido de voltar-se para a implantação e execução de políticas públicas de gênero e de identidade sexual, que, aliadas à conjuntura de reivindicações sociais, logrou o êxito dessa empreitada, no sentido de trazer os direitos fundamentais e sociais, esculpidos na Carta Política de 88, para a concretude das relações sociais, para não figurarem apenas como determinações formais. Ressalta-se nesse sentido que as penas se constituem do caráter próprio de privação de liberdade e, em hipótese alguma, devem se configurar em perda ou atentado à dignidade da pessoa humana como valor máximo a ser assegurado e perseguido por todos os operadores do direito, notadamente quando focados nos inseridos no contexto do sistema de justiça criminal. Ratifica-se, portanto, dessa forma, que não bastam os comandos constitucionais, ou mesmo definições legais, ou ainda decisões judiciais que, tomadas do que se possa definir como protagonismo, em função de carências normativas específicas, para assegurar não apenas o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais e sociais já assegurados no ordenamento, notadamente aqueles que se destinam a coibir os processos de exclusão de quaisquer espécies, mas pontualmente aquelas que se destinam à população LGBT e, de forma ainda mais específica, à comunidade carcerária LGBT. Fazem-se necessárias, sim, nesse sentido, a elaboração e implantação de políticas públicas inclusivas, envolvendo todos os poderes do Estado, juntamente com as entidades provenientes da sociedade civil organizada, cuja mobilização coloque o problema como agenda política a ser cumprida. Ademais, tais políticas públicas é que viabilizam as condições de possibilidade de se verem respeitados esses direitos fundamentais e sociais, levados a efeito pela obrigatória participação cidadã, uma vez que, indo além do já estabelecido no contexto geral do direito, a demanda por ampliação de direitos diz respeito a uma demanda clara por políticas públicas que os viabilizem no contexto social. As questões aqui levantadas, inclusive, evidenciam a intrínseca correlação entre os âmbitos propriamente políticos e especificamente jurídicos da própria organização social como um todo, de forma a concretizar a própria definição constitucional acerca do Estado democrático e social de direito como fundamento da República Federativa do Brasil. A seu turno, esse sistema como um todo, efetivamente coordenado, deve ser submetido a permanentes avaliações para se verificar o nível efetivo das garantias ao exercício dos direitos por parte dessa comunidade, o que indica que tais medidas devem culminar tanto com a preocupação permanente de assegurar qualidade de vida e dignidade à pessoa humana para o cumprimento das penas respectivas, bem como levantamento de dados quanto à reincidência ou não de conduta delituosa, uma vez ocorrida a restituição à liberdade. Dessa forma, impacta, então, o desenvolvimento de iniciativas de ressocialização quando esses ou essas apenadas ainda estiverem internos no sistema de justiça criminal, com ofertas, por exemplo, de mecanismos de ressocialização.